Sejam todos... Estaremos gravando nosso encontro de hoje e sejam todos muito bem-vindos ao nosso Casa Viva, que é um projeto que tem o objetivo de contar a história, as propriedades, as tendências e os novos usos dos alimentos presentes e produzidos no Paraná. Eu sou a Mabel Guimarães, estou hoje como coordenadora estadual do agronegócio do Sebrae Paraná. E hoje é um dia muito especial para nós. Nós temos uma atividade aqui com o projeto Viva o Feijão. Esse projeto está sendo desenvolvido pelo IBRAF, pelo Sebrae, pela OPA, pela Brasel, e também nós contamos com a chefe Gabriela do Quintana Gastronomia. E nós temos também a participação especial do IDR, que está conosco já em outros trabalhos, e já pela segunda vez está aqui conosco também. O tema da nossa conversa é super especial. Nós vamos falar como aumentar a renda com o feijão e pulses em 2022. Olha que é algo muito diferenciado. Por quê? Porque nós vamos conhecer mais sobre o plantio do feijão, as diversidades e as oportunidades de aumentar a produtividade e o mix de produtos. Nós contamos também aqui com a participação especial de outros parceiros, que são estudiosos, pesquisadores, e nós também vamos falar sobre os benefícios de ter grãos diferenciados. E como que a gente pode falar de tudo isso se nós não estivermos pessoas que têm se dedicado há muito tempo com esse propósito de estudos e pesquisas. Então, nós temos hoje sumidades, pessoas especiais mesmo, que desde muitos anos vêm estudando e pesquisando a respeito das pulses, dos feijões, das sementes, né? Então, nós vamos começar. Esse vai ser hoje diferente do debate que a gente sempre faz. Não vai ter conversas assim de perguntas e respostas. Hoje nós queremos ouvir cada um dessas pessoas que aqui estão e elas vão contar exatamente seus trabalhos, suas pesquisas, e você com certeza vai poder fazer as perguntas, vai fazer observações pelo chat em qualquer momento. Então, eu quero muito a interação de vocês, porque nós estamos aqui e desenhamos esse trabalho para poder te atender, para poder trazer novidade, informações, para que você possa sair daqui com novas ideias, com informações claras do que fazer a partir do feijão. E o nosso primeiro convidado é o engenheiro agrônomo e extensionista Germano Cusdra. O Germano é coordenador estadual de sistemas de produção de grãos, feijão, milho e cereais de inverno pela extensão rural do IDR Paraná. Ele vai falar sobre como plantar e cuidar da produção de feijão e da evolução do produtor que sabe plantar e o que aumenta a produtividade. Ele também vai falar sobre como plantar melhor e ter mais resultado. O programa que o Germano conduz completou 30 anos e contribui muito para o aumento da produtividade do feijão no Paraná. Ele pode ajudar a todos os produtores a efetivamente ganhar mais com o feijão. Germano, seja muito bem-vindo e muito obrigado por nos atender e por estar aqui. É com você. Olá a todos, grato Mabel, grato vocês aí que estão participando, nos convidaram para estar aqui presente também, né? Eu vejo o Marcelo ali, nosso parceiro de tempo, viu o João Carlos Castro Alves ali da nossa Câmara Setorial do Feijão, né? Já esteve prestigiando nossos trabalhos aqui também. Enfim, aqui, né, temos várias pessoas que com certeza a gente conhece, o Dr. Sérgio Carbonel aqui do IAC, nosso parceiro nas ações aqui no Paraná também, com feijão, né?
nós temos, primeiro, parabenizar vocês por essa iniciativa aí do Viva o Feijão, né, que desse incentivo e a produção e ao consumo, porque elas têm que andar junto, né? E é importante a gente ter um alimento tão importante aí, nobre, né, básico, de segurança alimentar, né, que tem que chegar para o consumidor numa condição de preço acessível e produto com qualidade, seguro para consumir, bom, que atenda aí a necessidade da população. Como também é importante que o produtor ganhe dinheiro com isso para continuar produzindo, né? Então, a gente tem que chegar nesses termos, esses picos que a gente tem, eles não são muito bons, né? Porque ou afeta de um lado ou afeta do outro. A gente precisa trabalhar para uma estabilidade, né? A gente comenta, nós como extensão rural, né, ficamos entre a pesquisa e o agricultor, levando essas tecnologias, a gente pensa sempre em que o produtor possa ganhar mais gastando menos, né? Esse é o objetivo nosso. E nesse meio aí, tem alguns pontos que a gente percebe que os produtores podem melhorar e muito, sabe? Diante da situação que nós temos hoje, sem precisar inventar coisas diferentes ou fazer coisas mirabolantes aí para querer chegar a uma produção altíssima que, inclusive, pode, com certas atitudes, prejudicar a sua produção, sabe? Nós temos um trabalho desenvolvido aqui, como a Mabel colocou aqui, de 30 anos, no estado do Paraná, numa parceria que a gente tem pública e privada, assim como com a nossa pesquisa na época do IAPAR, hoje IDR, nós estamos juntos, a Emater e o IAPAR, né? E nos tornamos IDR por uma ação estratégica do governo do estado e que com o objetivo de dar mais resultados aos agricultores, né? Nós, na área do feijão, nós temos trabalhado muito em conjunto, tem um coordenador de feijão e cereais de inverno pela pesquisa também, que é meu companheiro aí, e que vocês vão chamar para frente também, que é o José Neto, né? Ele é da pesquisa, e a gente trabalha muito aí buscando esses resultados, sabe? Mas a história nossa aí vem de 30 anos, mas primeiro começou um trabalho preocupado com o uso de agrotóxicos. Naquela época surgiu o paraquat, gramoxone, no jato dirigido nas culturas, os produtores usavam. Naquela época, a Emater trabalhava para orientar os agricultores no uso adequado desses produtos, para usar corretamente na agricultura e não ter problemas de contaminar o ambiente ou se intoxicar, né? Depois teve um trabalho grande junto aos agricultores familiares, que é o nosso foco sempre da extensão rural pública, né? Trabalha principalmente os agricultores familiares. Nós trabalhamos com outros agricultores, articulamos com as cooperativas também, mas nosso foco principal são os agricultores familiares, que têm um pouquinho mais de dificuldade de acesso à assistência técnica, né? Nós começamos a trabalhar a implantação do plantio direto na pequena propriedade, com máquinas de tração animal, máquinas para trator de baixa potência, e foi uma fase do projeto nesse sentido. Em 1999, que começou um trabalho focado em feijão e milho, porque o feijão e milho era muito presente na agricultura familiar. Os produtores pequenos plantavam feijão e milho, era o sistema de produção deles, né? Então, o que nós focamos esse trabalho para que os produtores se profissionalizassem melhor, para produzir melhor e ganhar mais, ter mais renda com esses dois produtos, né? E aqui eu gostaria de mostrar, eu vou só fazer uma apresentação breve aqui, só algumas coisas, uns slides aqui, só para a gente ter uma visão aqui. Deixa eu ver se consigo aqui compartilhar Vou compartilhar minha tela, tá? Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Estão vendo? Deixa eu ver aqui só para mim fazer apresentar. É que a barra aqui do Zoom está me cobrindo a minha tela. O meu menu. Deixa eu ver aqui. Tá, agora vai dar. Então, a gente vê aqui, a gente tem esse histórico aqui do trabalho, começou em 98, né? E daí, em 1999, nós começamos esse trabalho com feijão e milho, aqui focando as ações em tecnologia de produção acessível aos agricultores familiares.
E nós tivemos uma contribuição, não somos os únicos, claro, tem toda uma cadeia produtiva, outras entidades, todos desenvolvendo trabalho em conjunto, assistência técnica, né? Mas nós, com certeza, nós tivemos uma influência boa nesse trabalho de crescimento da produtividade no estado do Paraná, né? Que em 99 nós começamos esse trabalho e nós avançamos em produtividade aqui. Então, nós temos uma condição ascendente aqui de resultados. Claro, temos altos e baixos devido a problemas climáticos, né? Mas mostra que nós tivemos uma ação aí importante nesse trabalho. Ações nossas aqui, por exemplo, na safra passada, esse ano nós estamos tabulando os resultados ainda, mas nós temos produtores nos nossos trabalhos que não são trabalhos de pesquisa, eles são unidades demonstrativas nas propriedades que são 1 hectare, são lavouras. A nível de produtor que a gente faz, tem um produtor que na safra passada tirou 4.180 quilos por hectare. E a média dos nossos trabalhos foi 2.490, enquanto o estado do Paraná, a média foi de 1.542 quilos por hectare. Quer dizer, nós tivemos um avanço nos produtores nossos assistidos muito bom em relação à média geral, sabe? Devido a esse trabalho mais próximo aos agricultores, né? Aqui a gente mostra a condição de renda, né? Perdão, aqui. Olha aqui, de margem nos últimos 3 anos, né, de feijão, ó, as médias aqui de margem por hectare, né? 19, 20, aqui 17, 18, e olha, teve produtores que chegaram a ter 8.785 de margem bruta, quer dizer, vendeu a produção, tirou o desembolso e sobrou isso, né? Aqui não está contado custo fixo, né, mas é a margem bruta, né? O custo fixo está, ele faça feijão ou não, ele vai ter essa despesa, né? Mas então você veja que pode dar uma rentabilidade muito boa nas condições médias, né? Então, quando a gente pensa em feijão, pensamos no alimento básico, segurança alimentar, mas o feijão ele é muito mais difícil de produzir, exige muito mais atenção do que soja, do que milho, que são hoje áreas, cadeias produtivas que estão tomando essa área do feijão. Por serem esse bug do mercado das commodities aí, né? Chamando a atenção dos agricultores, eles caminhando nesse sentido, porque o feijão ele exige um pouco mais de conhecimento, ele exige atenção, ele exige uma assistência técnica, inclusive, que o produtor procure para poder ter mais sucesso. Mas hoje nós temos materiais de feijão, o doutor Carbonell vai falar aí, ó, um potencial de 5 toneladas por hectare. E nós temos média hoje de estados aí, os estados maiores produtores, como é o Paraná, que tem uma produção boa, como São Paulo, que tem uma das maiores produções do Brasil, que chega a média, no máximo, 1.800 quilos. Então, se veja, de 1.800 quilos, para nós caminharmos até o potencial produtivo de 5.000 quilos, nós temos um espaço grande e podemos chegar lá. Mas já temos produtores pequenos, como eu mostrei ali, que tinham 4.000 quilos, 3.500, 4. Isso é comum para nós, sabe? Usando tecnologias que não são complicadas. Simplesmente atenção a alguns detalhes e algumas condições que nós vamos citar aqui, né? Então, nós vemos um grande potencial produtivo em relação às médias nacional e estaduais, né? Como eu já falei, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar? Uso de sementes, nós temos aí, nós gastamos em torno de 20%, 18%, tem estados que gastam 13%, 14% de semente. O restante o pessoal usa grão. Semente é a garantia de um produto com uma genética boa que vai ser plantada, que está livre, que não tem inóculos de doenças, sabe? Então, as sementes é a garantia de você começar bem a tua produção. E no feijão, vamos perguntar quanto de semente que se usa na soja, quanto de semente se usa no milho, né? É altíssimo, quase a totalidade usa semente. Agora, no feijão, nós usamos 18%, 20%, menos que isso até alguns estados. Então, nós já começamos com a condição de uma genética que não é boa. Porque ali uma semente que está sendo replantada ano a ano, ela perdeu sua capacidade genética, ela perdeu a sua condição de sanidade, né? Nós temos, claro, os grupos aí dos orgânicos, temos o pessoal das sementes crioulas, mas eles fazem os plantios conservando essa qualidade. Eles preparam, eles selecionam esses materiais
para perpetuar esses materiais dentro de uma condição de produção deles, né? Mas hoje o IAC, a Embrapa, o IDR, todo ano reproduzem semente básica e passam para os sementeiros, né, que vão produzir a semente certificada, C1, C2, S1, S2, são os 4 níveis de sementes que são reproduzidos e são colocados com qualidade aos agricultores. Passou dessas quatro viradas, que a gente diz, ou tombos, ou produções, elas já perderam essa qualidade. Então, nós temos que avançar. Um dos pontos fundamentais que eu acho é avançar em semente. O Marcelo tem trabalhado muito nisso também, nessa promoção, a Câmara Setorial, né, buscando que a gente tem que promover esse incremento no uso de sementes, sabe? A gente fala, não, eu vou comprar, não tem semente. Ou não tem semente porque não tem procura e não se produz, ou não se produz semente porque não tem procura. O que vem? Nós temos que estimular isso, temos que usar cada vez mais isso, né? Tratamento de semente. Tratamento de semente é fundamental. Na produção convencional, nós tratamos com inseticida e fungicida. Nós temos o projeto do MIP Feijão, que desenvolvemos no Estado, baseado no protocolo que a Embrapa tem para a região central do Brasil. Fechamos o protocolo de estudo aqui no Estado do Paraná, nós, IDR, com a Universidade Estadual de Londrina, e vai sair uma publicação do boletim neste ano, no máximo, no próximo ano, sai o boletim. Os trabalhos do protocolo já estão conduzidos de monitoramento da cultura, e o tratamento de sementes já entra dentro do protocolo como ação essencial. Inseticida e fungicida para que os produtores possam garantir o estande inicial da cultura e protelar o uso de inseticida e fungicida ele pode tratar da semente, né? Outra coisa, inoculação. Germano, está dando um pico aqui, a gente não está te ouvindo. Mas alguém está com dificuldades com relação a ouvir ou ele caiu? Eu acho que ele caiu, Mabel. Tá certo. Então, Eu acho que ele caiu. enquanto o Germano retorna, eu queria até contextualizar, muito importante o que ele vem falando, para que haja boa produção, então precisamos de sementes, né? E aí ele também dá algumas informações muito importantes para a produção. O objetivo de estarmos aqui hoje é instrução, é dar conhecimento, é fazer a promoção. E por que do feijão? Porque a gente tem observado uma necessidade no mercado. Marcelo, que vocês vão ter a oportunidade de ouvi-lo no final, ele comenta muito a respeito de quanto o mercado está carente do produto e que, inclusive, nós estamos nos preparando talvez até para importar mais feijão por aí. Então, Germano, será que já voltou aqui conosco? Não? Marcelo, você quer fazer um apontamento enquanto... a Germana está chegando. Está sem som, Germano. Você precisa abrir teu microfone, Germano. Ainda está fechado. Ainda está fechado, Germano, seu microfone. Luci, você pode ajudá-lo? Abre todos os microfones, por favor. Abri.
Aí, Germano? O anfitrião não estava me permitindo abrir o microfone. É com você, Germano. Viu? Eu não sei onde parei, me perdoe. Essas questões de cair a rede até Não se preocupe, que a gente estava até lembrando aqui a importância que você dizia, né, de ter uma boa semente, de ter o cuidado, né, com a qualidade aí, a sanidade do produto. E o tratamento, você estava falando um pouco sobre o uso de biológicos, você estava entrando em alguma coisa. Isso. Assim, aí ficou. Aqui na inoculação e planoculação, né? Aí. Isso aqui é uma coisa que nós temos que avançar muito, que no feijão nós fazemos muito pouco, sabe? E nós vamos começar a dar um foco maior nesse sentido. A partir daqui, eu acho que nós vamos conseguir fazer a diferença de sair dos 2.500 quilos para nós alcançarmos o patamar maior, sabe? A inoculação, hoje nós já temos risóbios aí com potencial melhor, aí, porque a eficiência não é tão grande como a da soja, mas nós já temos hoje, a Embrapa desenvolve materiais aí com uma capacidade muito superior hoje, né? Daí, somando com azospirilo aí, tem resultados da Embrapa aí, colocando que, somando a inoculação e a co-inoculação em feijão, nós temos 14% a 18% aí de resultados aí, de incremento em produtividade. Então, isso aí, o custo é baixíssimo, isso é muito baixo perante o que você vai ter de retorno. E outra coisa, nós temos aí um trabalho com inoculação nova, que é o BiomaFoz, né? Inclusive, nós estamos com treinamento no nosso time aqui, com o Marcelo, esteve conosco no outro dia, até participando conosco aqui, contribuindo com conteúdo de mercado. Nós vamos ter aqui a doutora, aqui no próximo dia 16, nós vamos ter aqui a doutora Cristiane Abreu, né, da Embrapa Milho e Sorgo, que ela vai falar sobre o BiomaFoz e os resultados para nós aqui, para levar e divulgar e promover junto aos nossos técnicos sobre essas bactérias aí que vêm a contribuir com a solubilização do fósforo junto às raízes, né? Então, vai permitir um aproveitamento muito maior do fósforo para as plantas, para um enraizamento melhor e aproveitamento dos nutrientes. Então, é mais uma coisa a se somar. Aí tem resultados em soja, em milho, já com 10% de incremento de produtividade com o uso do BiomaFoz também, né? Então, e são produtos biológicos aí importantes e de custo baixo. Então, eu acho que uso de semente, tratamento de semente, inoculação são fundamentais hoje para que você tenha sucesso na tua produção. Outra coisa, né? Plantio direto. Plantio direto é base. Veja o problema que nós estamos tendo aí com as estiagens, os solos não reservam água, as plantas sentem demais, sabe? Nossos rios secando, os lagos, estamos agora com a bandeira aí, bandeira 2 aí da energia elétrica mais cara que tem, né? Bandeira vermelha e 2 ainda, né? Pagando altíssimo nossa energia elétrica, a carência d'água, né? Racionamento de água, aquela coisa toda. Então, porque nós precisamos armazenar melhor a água no solo. E o plantio direto nas nossas culturas ele é fundamental. A gente tem uma pesquisa de 2016 do Censo que diz que 100% do pessoal pesquisado diz que faz plantio direto. Mas qual a qualidade desse plantio direto? Muita gente acha que colhe a lavoura, deixa lá em pousio, em descanso a área, nascendo o que vem livre ali, inclusive gerando banco de sementes de plantas invasoras, e daí desseca, faz a dessecação lá dessas plantas, planta e diz que é plantio direto. Não é assim, não. Plantio direto é programado, é rotação de culturas, fazer o plantio de uma cobertura, inclusive pode ser aproveitado a cultura de inverno como fonte de renda. Vejamos aí os cereais de inverno, né, como alternativa ao próprio milho na alimentação animal, o trigo que nós importamos, 50% do trigo que nós consumimos, nós importamos aí no Brasil como alternativa de inverno, que entra nessa rotação com resultados muito bons para as leguminosas, aí, como a soja e como o feijão, né? Então, esse manejo de solo é fundamental. Outra coisa é a fertilidade. Análise do solo, fazer análise do solo, ver o que você tem de nutriente, de reserva no teu solo, fazer a correção e uma adubação adequada para a tua cultura. Eu recomendo muito análise de solo, recomendei muito, quando eu estava diretamente atuando muito presente com os agricultores no campo,
Agora a gente está um pouco mais na coordenação, a gente não está tão junto, mas eu ainda faço recomendações de análise de solo. E a análise de solo é igual um hemograma do ser humano. Em cima daquilo ali, você vai analisar, vai estudar e ver o que ele precisa, se está boa de saúde, se não está, o que precisa complementar de nutriente. E muitas vezes o agricultor não faz isso, não corrige o solo, faz uma adubação errônea, porque está acostumado a usar determinado adubo, e daí, às vezes, está colocando demais de um certo produto e faltando de um que o solo não disponibiliza. E nós temos a lei do mínimo aí, que diz que o produto que tiver em menor quantidade disponível para aquela cultura é que vai limitar a produção. Não importa que você tenha um excesso de outros produtos. Análise do solo, manejo dessa fertilidade adequado, né, é fundamental e dá resultado nesses trabalhos, né? Outra coisa, manejo correto de invasoras, pragas, doenças, monitoramento. Aí a presença do agricultor acompanhando, conhecer, aprender junto com o técnico sobre os momentos que deve intervir sobre as pragas, sobre as doenças, sabe? Sobre as invasoras. Nós temos que ter um período ali, na produção convencional, principalmente, nós temos que ter um período aí, para ter altas produtividades, de 40 dias, aí, 45 dias, livre de invasoras, sabe? Senão a gente não tem esse resultado esperado. Doenças, começando pela semente, que a gente já limitou doença, começando pela rotação de cultura, que a gente já deixou de deixar a doença. Se eu planto feijão sequencialmente, eu vou deixar rastros de doença naquele solo. A rotação de culturas, principalmente com gramíneas, é importante e dá resultados. Se você fizer rotação de culturas, uma área do lado da outra, plante feijão na área que se fez a rotação e plante feijão na área que se não fez a rotação, você vai ver a divisa. Eu vi isso e eu vejo isso, né? E o produtor pode ver isso aí. Pragas, monitoramento de pragas. O pessoal vê uma vaquinha, sai aplicando produto e misturando muitas vezes produtos. Já mistura lá com herbicida, já mistura inseticida. Não precisa desesperar, pessoal. É só monitorar. Tem um nível de controle e em cada momento da cultura do que você deve fazer. Nós temos feito isso e temos tirado lavoura de feijão sem aplicar inseticida e com alta produtividade, porque não precisou. E nós temos aqui, eu pensando no estado do Paraná, nós temos remanescentes de matas aí que agregam, que são residência aí de insetos, de predadores, de pragas, que estão mantendo um equilíbrio nessas culturas, sabe? E quando você entra com inseticida de forma errônea, num momento que não precisa, você está matando os insetos, os parasitas, enfim, aqueles inimigos que estariam controlando as pragas e que evita de você estar usando os agrotóxicos, né? Então, monitoramento, e é isso que nós temos. Eu vou mostrar um exemplo ali para vocês. Diante disso aqui, da questão do monitoramento de pragas, nós fizemos o monitoramento de pragas aqui e fechamos com o protocolo, e por incrível que pareça, nós diminuímos a aplicação e tivemos aumento de produtividade. Por que será que nós tivemos aumento de produtividade com redução de uso de aplicações, né? Com certeza está nas misturas que as pessoas fazem. Os agricultores muitas vezes misturam produtos, e esses produtos, por mais que não aparentem na cultura um dano nas folhas, uma fitotoxicidade na folha, muitas vezes ele está prendendo a planta de se desenvolver, de desenvolver o seu potencial. Então, é um passo que nós vamos avançar na pesquisa aí, para tentar entender melhor isso, mas com certeza está acontecendo alguma coisa nesse sentido, sabe? Tecnologia de aplicação. O produtor tem que estar com o seu pulverizador bem regulado, com bicos regulados, a aplicação correta. Primeiro, tenho pensando no ambiente. Aplica direito para não contaminar as áreas vizinhas, não errar o alvo. Se tem um alvo lá para aplicar da erva daninha, um alvo da praga, um alvo da doença, não é para ir para outro lugar esse produto, sabe? E muitas vezes a gente vê produtor fazendo fumaça aí com o pulverizador, onde vai produto para tudo que é lado, né? Isso não pode, né? Isso aí é contaminação ambiental. Outra coisa, daí já não funciona, porque o
as pragas e o teu alvo que você quer controlar, seja a invasora, a doença, ela não vai ser controlada porque não chegou lá como deveria chegar o produto. Então, a inspeção do pulverizador, usar bicos adequados, né? E corretos, a regulagem correta desse produto, conforme o produto que você vai usar, você tem que fazer essa regulagem certinha, né? E aí o manejo fitotóxico, cada variedade, o Carbonel ele vai falar. Tem cultivares, eu acho que o enfoque dele deve ser nesse sentido, tem cultivares que são de ciclo precoce, tem desenvolvimento determinado, tem cultivares de tipo que são de ciclo normal, semi-precoce, são de crescimento indeterminado, cada uma delas tem um manejo, seja no plantio, na população de plantas, seja no manejo do nitrogênio, seja no manejo da fertilidade desse solo, na distribuição espacial dessas plantas no terreno, sabe? Então, cada cultivar ela tem uma necessidade que deve ser seguida. Então, hoje, quando se lança uma cultivar, muitas vezes já está se tratando, ela deve ser plantada dessa forma. E, às vezes, o agricultor está plantando, igual planta sempre, ele continua plantando, seja qualquer cultivar do mesmo jeito, certo? E aqui nós temos também o ZARC, que é o Zonamento Agrícola de Risco Climático, que todo ano é referendado pelo Ministério da Agricultura, né? Nesse trabalho que tem com a Embrapa, onde diz o momento que você deve plantar em todos os municípios aí do Brasil, né? Onde você vai ter a maior segurança. E também você acompanhar as previsões climáticas que vai ter, né? Plantando dentro desses zonamentos você vai ter mais segurança, bem como você ter uma previsão. Nós temos aí direto, inclusive no nosso treinamento, agora nós trouxemos o meteorologista que ele falou das previsões climáticas para a próxima safra. Então, essa informação, os técnicos tendo, o agricultor tendo, ele vai ter que conseguir programar melhor a sua lavoura para tentar fugir um pouquinho, né, dessas condições aí de seca, de estiagem, ou excesso de chuva na colheita, né, vai conseguir se programar melhor, né? E daí, para que você tenha uma colheita adequada, né? Essa colheita, eu coloquei aqui a colheita seguinte. Por quê? A colheita tem momentos e situações, principalmente nos feijões de grupo indeterminado aí que nós temos, que são os de ciclo normal, né? Do ciclo normal vão para 90 dias, entre 90 e 100 dias, 80 já de 80 a 90 dias a gente já tem o semi-precoce, já temos materiais precoces aí de 65 dias até, né? Então, essa colheita aqui, ela tem que ser feita no momento certo e, principalmente nos materiais de ciclo normal, os produtores costumam usar dessecantes, né? São um produto que tem registro, pode ser usado na produção convencional, na agroecológica, orgânica não, né? Mas na produção convencional eles podem usar respeitando-se registro, carência, né? E colher aplicação de doses adequadas, tudo certinho, né? Mas nós não podemos fazer desvio de uso, usar produtos que não são registrados para antecipar a colheita da cultura. Nós vamos colocar um produto com resíduo, né? E o feijão a gente come in natura, o nosso produtor produz, colhe, vai para a distribuição, né? Para a indústria do beneficiamento e vai para a prateleira do mercado e nós vamos consumir esse produto. Então, é uma responsabilidade que nós, como técnicos, temos de orientar e os agricultores de seguir as recomendações, né? É muito sério isso aí, a gente faz esse alerta aí. A colheita ela tem que ser com produto sadio, de qualidade para o consumo, né? E quando eu falo de tudo isso aqui em relação às necessidades, o que é importante, os focos principais para você ter para a sua produção, o produtor fala, não, mas é muito arriscado o feijão é arriscado. Ele é melindroso para produzir, exige mais detalhe, mais conhecimento, ele é mais sensível, até porque ele tem um ciclo mais curto, mas por ele ter um ciclo curto, ele se insere perfeitamente entre as outras culturas. Então, ele é uma renda a mais que você pode ter no teu sistema de produção na propriedade. Agora, você quer se garantir dos riscos, você tem o crédito, você tem o seguro agrícola, que te garante sobre as eventualidades da produção. Mas você tem que usar semente, você tem que usar a tecnologia recomendada,
tem que plantar dentro do zoneamento agroclimático, né? De risco climático, recomendado pelo Ministério. Daí você vai ter a garantia do teu seguro, certo? Com isso aqui, são detalhes, o tempo nosso é curto, que a gente gosta de frisar, né? E o sucesso não precisa inventar coisas aí para produzir mais feijão, sabe? Basta fazer o básico, mas fazer melhor, fazer bem feito, certo, pessoal? Aqui um exemplo que eu coloquei, ó, dentro do nosso projeto de desenvolvimento do protocolo Milho e Feijão para o Estado do Paraná, nós tivemos, ó, na Safra das Águas, num estudo que nós fizemos de 4 anos, aí, a nível de produtores, né, com área com manejo e área feita no jeito do produtor e área manejada com monitoramento, nós reduzimos na primeira safra de 3 aplicações para umas e olha a produtividade. Engraçado, ó, com mais aplicação, deu menos produtividade do que com menos aplicação. E olha, uma rentabilidade, a diferença que a gente teve aqui, só pelo manejo adequado e correto, monitoramento de pragas, né? Aqui na primeira safra, que a gente fala safra de verão. E aqui na safra da seca, que é a segunda safra, manejo convencional 3 para 2, e olha as produtividades aqui, olha os valores aqui, ó. Isso aqui foi em 2019, o preço custava o carioca 260 e o preço 172, né? O carioca está mais ou menos o preço que roda hoje, o preto, hoje nós temos o maior valor do preto do que isso aqui, né? Então hoje daria mais renda ainda essa diferença, né? Então o que acontece? Vale a pena fazer bem feito, certo? Germano, acho que a apresentação tua não está aparecendo. Essa última não apareceu? Aonde que parou? Germano, a gente já estendeu bastante aqui. Quando você entrou, você não colocou a apresentação. E aí a gente não viu desde aquele momento. Eu achei que ela estava aparecendo para vocês. Não. Não, mas o que eu queria falar era isso, sabe? Viu, Germano? Se puder deixar disponível, depois a gente pode enviar para todos os participantes, que deixem seus e-mails aqui conosco, se você assim permitir também, Germano. Sim, agora o contexto de tudo, eu acho que deu para entender, né? Do que eu estava falando, né? Eu deixo disponível a apresentação para vocês, bem tranquilo. Ela é bem resumidinha, né? Sensacional, muito obrigada. A última só, que era desse negócio do MIP, do manejo de pragas ali, que a visualização ela permitia um pouquinho mais de... Mas tudo bem, eu vou deixar ela disponível, tá? Obrigada. Que pena, olha, que assunto. Tinha que dar uma live para cada um, eu acredito que nós vamos sentir essa falta. E agora nós temos aqui conosco um outro convidado, que é o engenheiro agrônomo Sérgio Augusto Moraes Carbonell. O Dr. Carbonell é um pesquisador científico do IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, na área de genética e melhoramento do feijoeiro, com 27 cultivares de feijões registrados no mapa. Ele atua na área há 28 anos, como agrônomo, e foi ele que desenvolveu o feijão carioca, que hoje é responsável por grande parte da área plantada no Brasil. Ele vai falar sobre o melhoramento das novas cultivares de feijões, inclusive com algumas cultivares inéditas que vão impactar positivamente no hábito de consumo do feijão do dia a dia do brasileiro. Doutor Sérgio, seja muito bem-vindo. Infelizmente, a gente tem 15 minutos para você e nós queremos aprender com você agora. Ok. Tudo bem aí no som? Imagem também? Perfeito. Tudo certo, né? Então, primeiro eu gostaria de agradecer, Mabel, o seu convite, o convite da Cláudia, para participar desse programa, tá? Organizado pelo SEBRAE, né? Nesse projeto Nossa Casa, Nossa Vida. Agradeço em meu nome, em nome do Alisson, meu colega também, melhorista do Instituto Agronômico, em participar desse evento aí do SEBRAE Paraná. Mas como está a pauta dessa programa de aumentar a renda do produtor, eu vou me ater na parte de melhoramento. O que nós temos feito nesses últimos anos? Qual foi a história do feijão
desde os primórdios de criação, surgimento das primeiras cultivares, e o que nós temos feito para melhorar essa cultura do feijoeiro que está dentro do nosso dia a dia. E é bom contar essa história do carioca. Uma pequena correção, eu não participei diretamente da criação da cultivar carioca, lá em 1970. Participei, sim, das gerações seguintes, a partir de 1990, quando eu entrei dentro do Instituto Agronômico, e aí nós colocamos mais genes de resistência, mais genes de produtividade, de estabilidade, de qualidade nesse feijão, tá? Que eu vou comentar nesse período agora desse programa, tá? Mas é bom lembrar que até 1970 nós existíamos no Brasil cultivo, e o Germano sabe disso, acho que todos nós que temos mais experiência com feijão e até um pouco mais de idade, uma diversidade muito grande de feijões no cultivo e no consumo do Brasil. O que nós tínhamos na época, até 1970, no surgimento carioca? Feijões tipo rosinha, mulatinho, preto, chumbinho, os rajados, ou chamados de cavalo, no dia a dia nosso da população. Nós consumíamos essa diversidade de feijões no nosso dia a dia. O carioca veio e revolucionou isso. Ele se tornou um feijão que hoje o Marcelo Luders pode até bem falar, quase 70% do mercado nacional é feijão carioca. E por quê? Porque ele trouxe características vantajosas para o produtor e também para a dona de casa. O produtor ele era mais produtivo, mais resistente a doenças, e com isso ele ganhou o mercado. As indústrias viram o potencial também desse feijão carioca, tá? E transformaram, inclusive, as indústrias. Surgiram as grandes marcas, o João Carlos está aqui, depois pode até me dizer mais sobre datas exatas, mas eu creio que nessa época começou o feijão a passar daquela forma extrativista de pequenas feiras locais, onde que vendia feijão em gôndola, você levava para casa, escolhia feijão, botava de molho e para consumir no outro dia, passou a ter um caráter mais até de uma commodity, tá? Então, o carioca trouxe isso, a indústria investiu em máquinas, hoje nós temos eletrons dentro de máquinas classificadoras, foi direto para o pacote, e hoje, na verdade, a gente não escolhe mais feijão para comer, simplesmente joga do saquinho para a panela e se consome quase até mesmo sem deixar de molho, né? Esse foi o grande avanço, o grande qualidade que o carioca trouxe para o sistema de produção, além de aumentar, é claro, a produtividade no campo, tá? E estabilizar essa produção. Anteriormente, nós vivíamos até 1970, até anos 80, uma produção de safra. Nós comíamos feijões de qualidade na colheita de safra. Depois, até a próxima safra, nós íamos perdendo essa qualidade. O carioca estabilizou isso tudo na nossa mesa e nós passamos a comer carioca novo de alta qualidade todos os dias. Todos os dias tem semente ou feijão bom no supermercado, tá? Graças ao investimento da genética, tá? Das novas cultivares e da indústria que apostou nesse material. E o grande problema que teve é que deslocou essa diversidade que nós tínhamos em feijão. E praticamente hoje, e até as pessoas mais jovens, não conhecem feijões de outros tipos que não são o carioca ou o preto. Nunca comeram um feijão rajado, um feijão bolinha, um feijão rosinha, que tem qualidades, no meu entender, bem superiores ao carioca. E nós, dos programas de melhoramento, e não, eu digo isso não só do IAC, mas também Embrapa, IAPAR e outras instituições, estamos buscando resgatar essa diversidade no cultivo de feijão e oferecer ao mercado produtos de excelente qualidade. Aliás, isso é uma outra norma que mudou muito em feijão, digamos assim, características. Antes nós tínhamos, e na agricultura brasileira em si, aquela temática de produção, produtividade, e o que importava era quilos por hectare.
Hoje o feijão já modificou esse cenário e nós estamos falando em qualidade por hectare. Nós precisamos produzir qualidade por hectare. E o que o Germano trouxe para nós, essas como produzir, está sempre inserido a qualidade dentro desse sistema de produção. Tanto no quesito consumo, qualidade de panela, proteína, fibras, que ele dá um excelente cálculo, como também a qualidade relacionada à sustentabilidade. Aqueles feijões que produzem com menos insumos, isso é adubos, com menos insumos, isso é defensivos agrícolas, então eles são mais resistentes a doenças, você aplica menos defensivos de lavoura, e isso o melhoramento tem contribuído bastante nesse segmento. Outro fato, isso uma curiosidade, Buscando o Carioca, em 1970, eles diziam, uma propaganda do estado de São Paulo fazia que esse feijão era de excelente qualidade, ele cozinhava em até 1h30. Isso tem propaganda de rádio falando. E o melhoramento trouxe isso nos dias de hoje para 30 minutos, 20 minutos às vezes, tá? Com excelente qualidade. E falando nessa história do Carioca, nós tivemos uma outra grande evento na história do Carioca, que foi o surgimento de uma cultivar chamado Pérola, pela Embrapa, em 1998. Tá? Ele transformou também o consumo de feijão, que era para aquele feijão miúdo, menor de grão do feijão tradicional carioquinha, para um feijão mais graúda, já começando a inserir alguns aspectos de venda de mercado e de qualidade no grão, que era um grão maior, mais uniforme. Tá? E 2 anos antes, o IAC lançou um cultivar chamado IAC Aruan, em 1996, que tinha uma outra característica, que era tolerante ao escurecimento. Tá? Só que esse feijão não foi para o mercado porque ele tinha um formato reniforme, e isso ele não se deu bem no mercado, era muito diferente do Carioquinha e do Pérola, que estava sendo iniciando a semear. E nós, no setor de produção ou de melhoramento, ainda não tínhamos aquele conceito que a tolerância ao escurecimento seria uma grande vantagem na agricultura, que é nos dias de hoje. Tá? Outro fator, então, nós tivemos aí uma modificação do cenário de produção de feijão no mercado. Outro grande data foi em volta de 2007, mais ou menos, começaram a surgir, já fruto da preocupação de aumentar a diversidade, o agronômico, o IAPAR, lançamento de vários cultivares, tentando resgatar a diversidade diferente de carioca e preto. Tá? E também com uma visão, quem sabe, de exportação. Já começavam os primeiros indícios, primeiros passos para se buscar aumentar, ter outras oportunidades com feijão, e não só visando o mercado interno. Então, o IAC lançou, resgatando, o IAC Galante, que é um rosinha, o IAC Bolinha, que é um bolinha, era o mais consumido antes do Carioca. Tá? Alguns rajados, tipo IAC Harmonia, a Embrapa veio com realce, tá? Só que isso ainda, eu acredito que o setor não estava muito bem preparado ainda para a adoção dessas tecnologias que o melhoramento estava trazendo para o produtor. Tá? Isso ficou mais ou menos em stand-by, depois várias outras iniciativas tiveram dentro do sistema produtivo, tá? E agora nós estamos vivendo um outro momento. Tá? O IBRAF, o trabalho que o Marcelo tem feito, e vários segmentos da sociedade buscando outras fontes de alimentos, nós vemos crescente essa onda, não é uma onda, mas eu acho que é para ficar, do vegano, do vegetariano, buscando outros tipos de proteína, e o feijão se encaixa muito bem nesses tipos de dietas, tá? Buscando uma alternativa para a carne, não em substituição, mas alternativa em consumo associado. Tá? E, para isso, o agronômico, como faz parte do programa de melhoramento, aliás, o programa mais antigo do Brasil, ele começou em 1932, o programa do agronômico, tá? E já tem, com esse lançamento dos cultivares que eu vou mostrar agora, mais de
57 cultivares registradas no Ministério da Agricultura para o sistema de produção de sementes e para a agricultura, ele vem oferecer essa diversidade que até então nós tínhamos perdido, deixado de lado. E nós estamos vivendo um momento muito bom para explorar novas oportunidades, tanto para mercado interno como para mercado externo. Aliado a tudo isso, diversidade de cores, que daqui a pouco eu peço para a Cláudia, acho que agora pode ser, Cláudia, deixa você colocar aquele painel que eu te apresentei sobre os materiais novos do Instituto Agronômico, para vocês verem a diversidade que tem dos tipos de feijão, se for possível, tá? Eu peço desculpa de eu não estar fazendo aqui, porque eu estou em trânsito entre uma cidade e outra, está meio complicado lidar com o equipamento. Tá? A Lucy já está compartilhando. Já? Ok. Obrigado, Cláudia. Isso. Dá para aumentar um pouco? Não, tá. Então, aqui nós vemos alguns tipos de feijões, tá? Frutos do melhoramento, aqui do Instituto Agronômico, tá? Com objetivos muito claros, como diz o painel aqui, abertura de novos mercados, tá? Tanto interno como exportação. Interno eu falo porque, por exemplo, na minha casa, minha esposa, meu filho nunca tinham comido feijões diferentes de carioca preto. Quando eu trouxe esses feijões para dentro de casa, foi uma revolução. Hoje não entra mais carioca preto lá. E para todos que eu apresento esses feijões e consomem, eles se apresentam de melhor sabor, melhor odor, porque eles têm uma característica diferente. Eles são mais suaves, às vezes até mais adocicados e dão um paladar melhor para o consumo. O que nós não perdemos esse costume que tínhamos no passado. Então, veja aí, nós temos o IAC Boreal, que é um feijão graúdo com mais de 600 gramas, o peso de 1.000 sementes. O IAC Esperança, que é um bolinha tradicional muito consumido no Paraná e em São Paulo. O Galante, que era um principal cultivar de mercado, tá? E nesse IAC Galante nós introduzimos um gene de resistência ao mosaico comum, que era um grande problema para o produtor, e hoje ele é resistente, tá? O IAC Harmonia, que é um tipo cavalo ou rajado, a Embrapa tem o realce, tá? Do mesmo feitio. Isso tudo em 2007. Isso já estava disponível para o agricultor. Nós, o agronômico, produzimos sementes, mas o mercado não estava ainda desenvolvido, digamos, maduro para receber esses materiais. Hoje nós estamos reativando todos eles novamente, formando contratos de licenciamento e repassando para o sistema de produção, produzir esses feijões para alguns nichos de mercado e outros para o mercado mais especializado, tá? O IAC Nuance foi um feijão cranberry muito importante, e o Marcelo depois pode comentar isso, que teve valores significativos, inclusive na balança comercial do Brasil, na parte de exportação. Foi lançado em 2016, né, Marcelo? E isso teve um impacto muito interessante, que nos fez repensar em voltar a investir e aplicar esforços no programa de melhoramento do IAC para tipos diferentes do carioca e preto. O IAC Tigre é um feijão graúdo também, com um peso mais ou menos de 500 gramas em 1.000 sementes, tá? 500 gramas em 1.000 sementes, e é um feijão com fundo semelhante ao carioca, mas em vez de ser listras, ele é pontuado, então nós imaginamos que nós atingiríamos tanto o mercado interno como o mercado externo por esse feijão, tá? Estamos produzindo semente genética e distribuindo. Esse ano, se der para subir um pouco mais a imagem, Cláudio, nós lançamos 6 cultivares, tá? O IAC 2152, isso é caracterizado como small red, pode até aumentar
a imagem, se possível. Small Red, esse é um feijão característico para o sul de Minas, mas eu estou viajando para o Brasil inteiro e há uma aceitação muito grande desse feijão pequeno, vermelho. Quem comer feijoada desse feijão aqui, tenho certeza que vai se tornar um fiel consumidor desse feijão em feijoadas no dia a dia. No lado, nós temos IAC 2153, com mais de 600 gramas em peso de 1.000 sementes, uma gramatura excelente para exportação, é um tipo cranberry, com uma massa bastante consistente, bastante saborosa, tá? Também já em produção de semente. O IAC 2154, um chamado Navy Beans. Navy Beans, depois, talvez o Marcelo possa até falar por que Navy Beans. Ele é um feijão bastante produtivo e com semente é um branco miúdo, do tamanho de um grão de soja, mais ou menos, um pouquinho maior de um grão de soja. Muito produtivo, muito saboroso, muito leve para o consumo. A minha mãe tem 94 anos, só pede esse feijão para eu levar para casa quando eu vou para Porto Alegre, tá? Porque ela faz sopa com ele, é bastante leve para o consumo desse feijão, é bastante interessante, eu também gosto muito. O IAC 2155 é um bolinha vermelho, então, em vez de ser aquele amarelado, esverdeado, que é o tradicional, é o vermelho, típico das lavouras que tem no interior de Santa Catarina. Então, nós resgatamos esse material e agora, como semente, né? Não é mais grão pirata, não é sem origem genética, nós estamos trazendo material que pode entrar no mercado sem preocupação de ser pirata, ele é uma semente legal. Outro material, IAC 2156, um Dark Red Kidney típico, tá? Com bastante consumo no Brasil e também exportação para o mercado de exportação, tá? Com grãos acima de 600 gramas por 1.000 sementes. E no lado, o típico do Alúbia argentina, que nós importamos para fazer dobradinha em outros tipos de prato no Brasil. É um feijão tubular, branco, grão graúdo. Nós já estamos produzindo essa semente e repassando para vários parceiros com produtor de semente. E em todos eles, é bom falar que o que o Germano citou, nós modificamos a genética dele, o formato de grão, mas também com isso vem toda a parte de fitotecnia agregada. São feijões geralmente do tipo 1, tá? Diferente dos que hoje comumente semeados de carioca, que exige um manejo de nitrogênio diferente, um manejo maior, são mais precoces, e a precocidade é uma novidade, inclusive, no sistema de produção, porque precisa de operações mais rápidas, pontuais, tá? que possibilitem o produtor não reduzir a produtividade. Você pode, com materiais precoces, produzir mais de 50 sacas, desde que você faça as operações no tempo certo e tenha a adubação certa. Não são feijões esses aqui especiais para áreas de segunda, é um manejo mais especializado neste momento para a gente ter altas produções desses materiais, tá? Mas todos eles nós conseguimos aqui em São Paulo excelente produtividade de mais de 50 sacos, alguns 60, e hoje nós estamos na fase de testes mais em maiores áreas, desde o Santa Catarina até Mato Grosso, com áreas desses feijões em áreas de pelo menos de 30, 40 hectares para testar a produtividade sob o sistema de cultivo normal, né? O melhoramento, então, ele está abrindo diversidade, a diversidade de cultivo de feijão traz um manejo diferente, tá? São materiais precoces, precisa de um sistema de aplicação de nitrogênio mais específico, tá? A precocidade traz várias vantagens,
de economia de tempo, de redução de aplicação de insumos, também de economia de energia, economia de água. Então, tudo isso vem agregado dentro dos programas de melhoramento. Tá? Isso é o que eu tinha que falar nesse breve 15 minutos, né? Espero não ter passado o tempo, Cláudia e Mabel. Tá? O agronômico tem trabalho também na área com Mungo e Adzuc. Eu acredito que até o fim do ano nós vamos lançar 2 mungos, um mungo verde e um mungo preto. Também iremos lançar um feijão arroz, que é conhecido como o Red Bambu vermelha e o bambu verde. Ainda para esse ano, o Ministério já está avaliando o registro desses materiais, que entra dentro da cadeia de pulses que o Marcelo muito fala, em abrir oportunidades para o agricultor brasileiro e até vislumbrar um mercado internacional desses feijões. Tá? Mas isso fica talvez para uma próxima oportunidade. Ok? Muito obrigada, doutor Sérgio. Tem algumas pessoas que já estão colocando algumas perguntas, e isso é muito bom. Alguns dizem que, alguns não, o Anderson está falando que na hora de vender, as cooperativas compram todas as IACs vermelhos como se fosse bolinha vermelha. Nós estamos entrando com esse material agora no mercado, tá? Então, provavelmente isso aí deve ser semente crioula ou landrace do agricultor. Ainda essa semente não chegou nesse nível da indústria. Deve chegar no fim do ano agora, tá? Okay. Mas nós temos características de... Vamos pedir ajuda aí, hein, Marcelo, para que não tenha esse problema aí das pessoas não estarem reconhecendo os produtos de acordo com o que realmente eles são. Talvez trabalhar um pouco mais de rastreabilidade, a embalagem, né? Trabalhar aí Sim. O rótulo, que é bem importante. E uma dúvida Sim. Também aqui colocada foi que foi o Marcel Jamil, que ele está falando assim, ó, só foi estudada a variação que o espaçamento e densidade de plantio dos feijões podem influenciar na produtividade? Sim, isso é muito importante. Foi falado antes pelo Germano que quando nós modificamos alguns hábitos de crescimento do feijão, nós vamos modificar também essas populações de planta. Então, de ciclo normal, nós podemos variar, dependendo da planta, em torno de 8 a 10, 11 plantas por metro linear, num espaçamento de 50 centímetros. Tá? Para esses materiais precoces e esses especiais, nós recomendamos pelo menos de 11 a 12 a 13 sementes ou plantas por metro linear. Isso dá um estabelecimento mais seguro para as plantas e para a lavoura. Excelente, muito obrigada. Depois a gente volta com as considerações. E agora nós também vamos ouvir alguém muito especial que está aqui conosco, que é o Dr. Varley. O Dr. Varley é Marcos Nascimento, é o nome dele, ele é um pesquisador, professor e é chefe-geral da Embrapa Hortaliças em Brasília. Ele está há 35 anos atuando na área de tecnologia de produção, de sementes e mudas de hortaliças e de melhoramento genético. Ele também é coordenador do programa de pulses na Embrapa. Ele possui ampla experiência internacional, tendo apresentado trabalhos científicos, proferido palestras, seminários e conferências em 30 países. Dentre tantos assuntos em que o Dr. Varley poderia nos repassar seus conhecimentos, hoje ele vai falar sobre o grão de bico como uma opção de cultura de inverno para quem também planta o feijão. Seja muito bem-vindo, Dr. Varley, é com você agora. Só um pouquinho, Varley. Teu microfone está desligado. Só um pouquinho. Liga aí para nós. Desse jeito não dá, né? Desculpa aí. Bom, obrigado, Mabel. Obrigado, Marcelo.
Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentar, né, os colegas que nos antecederam e também agradecer o convite e parabenizar a iniciativa, né, do SEBRAE, juntamente com os parceiros, o IBRAF, né, a OPA, a Brasel e a Quintanda Gastronomia. Né, dizer que é uma satisfação muito grande estar participando aqui desse evento. A minha abordagem aqui ela vai ser um pouquinho diferente dos colegas, né, até porque eu vou falar de culturas. Inicialmente, eu tinha preparado, né, a nossa conversa com as 3 outras pulses, mas mais ou menos o que eu falar para grão de bico, também eu falo um pouco para lentilha e ervilha, principalmente para o mercado. Então, a nossa abordagem, eu vou falar um pouquinho das características dessas espécies, né, e depois das oportunidades do mercado, né? Bom, as pulses, eu acredito que todos saibam o que significa, né? São essas espécies de leguminosas de grãos secos, né? Quais sejam os diferentes tipos de feijão, feijão comum, e o colega Carbonel falou aí do mungo e do azuki, etc., além da ervilha, lentilha e grão de bico. Esses 3 últimas espécies nós estamos trabalhando na Embrapa Hortaliças, uma unidade da Embrapa aqui em Brasília, no Distrito Federal. São culturas bastante importantes em termos mundiais, em termos de nutrição, são altamente proteicas, mas também fornecem, né, fibras, antioxidantes, sais minerais e vitaminas. Hoje, né, boa parte da população, digamos aí a Ásia, a África, consome muito dessas espécies, notadamente o grão de bico, né, a Europa, a América do Norte consome um pouco mais de ervilha e lentilha. Bom, assim como outras leguminosas são espécies fixadoras de nitrogênio, então isso é uma coisa bastante interessante, sustentável, né? São culturas que podem ser utilizadas tanto na safrinha ou na segunda safra, principalmente o grão de bico, e cultivo de inverno, irrigado, né, ervilha e lentilha. Tem um menor custo de produção do que o nosso feijão, né, até porque é uma cultura relativamente nova no país, não tem tantas pragas, tantas doenças, não precisa ser irrigada no caso de grão de bico, então o custo de produção é um pouco menor quando comparado, por exemplo, com o feijão. Sendo também leguminosas, é importante a alternativa de diversificar em termos de rotação de culturas, e aí também aliado ao fato de serem culturas novas, relativamente novas no mercado, então o potencial de inóculo, de doenças, de praga, não acometem muito essas culturas aqui no país, diferentemente de outros estados. Alguns de vocês são plantadores de feijão, sabem o problema de ferrugem, de antracnose, de mosca branca, né? Essas doenças e pragas não acontecem, por enquanto, né, nessas culturas. Em termos de diversificação de risco, eu estava falando um pouquinho antes do início da live, eu tive aí na região, no Paraná, um mês passado, onde vocês sabem, né, que tivemos aí ocorrência de geadas e feijão queimando, milho, até o trigo sentindo, e o grão de bico ficou, né, inteiraço, ficou bem aí, né, não sofreu muito. Então, mais uma vantagem, né, dessa cultura tão rústica, né, que não gosta muito de água, que não tolera muita água, então é uma cultura que suporta um déficit hídrico, principalmente aí no final das chuvas, aí na janela, aí, após aí a soja, milho e talvez uma terceira cultura, quem sabe, dependendo da região e da época de plantio, que possa ser cultivada. E, em termos de mecanização, né, elas são culturas, assim como grão de bico, ervilha e lentilha, altamente, né, mecanizadas, do início até o fim. No Brasil, essas culturas, é verdade, têm sido utilizadas, fomentadas por grandes produtores, numa agricultura mais tecnificada, mas em outros países, por exemplo, a Índia, que é o maior produtor de grão de bico do mundo, assim como é o maior consumidor, são pequenas áreas, de meio a 1 hectare. Então, pequenos produtores podem estar fomentando, podem estar produzindo e agregando valor a essas culturas. Então, num aspecto bem geral, né, as características que eu gostaria de trazer são essas. É claro, a gente vai estar à disposição aí para algum
questionamento, mas mais para vocês conhecerem. Eu acredito que alguns de vocês, inclusive, nunca viu um pé, né, de grão de bico, ou de ervilha, ou de lentilha, mas são culturas, né, assim como eu já mencionei, leguminosas, e são assim, muito fáceis, né, de serem produzidas, assim como é relativamente fácil, como é produzir o feijão a nível de espaçamento, de adubação, de irrigação, de mecanização, e etc. São culturas, né, e aqui a gente, no tema da nossa live, como aumentar a renda com a produção de feijão e pulses, né? Bom, o primeiro aspecto, né, pessoal, não são as nossas leguminosas, né? A nossa leguminosa é o feijão, seja o feijão preto no sul, seja no sudeste, ou seja o feijão mungo, ou seja o feijão de corda, ou o feijão calpi no norte, nordeste, enfim. Nós consumimos um pouco, é verdade, né, de ervilha, de lentilha, grão de bico, mas não é a nossa leguminosa. Então, o primeiro aspecto aí, né, é que nós temos que fomentar, ou temos que incentivar, né, mais o consumo dessas 3 espécies em nosso país. Esse é o primeiro ponto. Bom, existe sim um consumo, né, no país, e boa parte desses grãos para atender o nosso consumo é importado. Por exemplo, a lentilha, quase a totalidade da lentilha que nós importamos aqui no Brasil é importada. A ervilha, talvez aí uns 70%, 80% dessa ervilha também é importada. E o grão de bico também próximo aí 50%, 60% é importado. Então, uma grande oportunidade para vocês, produtores, ou para nós, né, da pesquisa, e para nós no Brasil, é fomentar a produção interna, né, para reduzir ou minimizar ou zerar a importação. Nós estamos falando aí algo em torno de 30 milhões de dólares aí que nós colocamos aí em outros países todo ano importando essas 3 espécies, gerando emprego e gerando renda lá fora. Então, é possível, nós temos tecnologia, nós temos genética, nós temos cultivares, nós temos sementes e nós temos condições para produzir, né, grãos dessas 3 espécies aqui no Brasil. Bom, feito isso, né, atendendo aí o mercado interno, possivelmente poderia sobrar excedente para nós exportarmos. São culturas, né, de um consumo do mercado crescente a nível mundial, né, na Ásia, na África. Então, nós poderíamos ter excedentes e o Brasil poderia ser um importante player aí para atender o mercado externo, ou seja, para exportar. Mais uma alternativa, uma oportunidade de diversificar para os nossos produtores. Pequenos produtores podem agregar, né? O nosso colega aí falou em produção agroecológica, produção orgânica. Hoje, parte do público, né, do consumidor que prefere essas leguminosas é um público mais informado, que tem um aspecto, né, de saudabilidade, que é uma preferência por produtos naturais, melhores, saudáveis, enfim. E esses 3 grãos, né, tanto o grão de bico, ervilha e lentilha, se encaixam perfeitamente nesse público. Nós não estamos falando apenas de um público vegano ou vegetariano, o colega Carbonel mencionou isso, nós estamos falando de um público flexitariano, aquele público que quer reduzir, né, o consumo de proteína animal. De novo, enfatizando o que o Carbonel falou, nós não estamos aqui falando para substituir a carne. Eu sou um carnívoro, eu gosto de uma picanha no final de semana, né, Marcelo? Você também gosta. Enfim, mas a gente tende a reduzir um pouco, né? Existe aí uma geração, né, que está preocupada com o ambiente, ou está preocupada com os animais, enfim. Né? E aí tem os aspectos culturais, os aspectos... cada um aí tem, né, o seu pensamento, enfim, mas que estão reduzindo, né, o consumo de proteína animal, e essas 3 espécies elas entram, né, aí fornecendo uma proteína vegetal de alta qualidade. Né? A indústria também precisa de matéria-prima para fazer, por exemplo, os farináceos, né? E aí nós estamos falando de produtos sem glúten, que podem entrar na panificação, na confecção de pizza, de macarrão, né, para atender o pessoal intolerante
a glúten, né? O pessoal celíaco, enfim. Ou, mais recentemente, né, esses plant-based, ou seja, produtos à base de proteína vegetal. Nós estamos falando aí de hambúrguer, nuggets, salsichas, nós estamos falando de maionese, que não utiliza ovo, que utiliza grão de bico ou uma ervilha para né, substituir o ovo na maionese. Enfim, existe aí uma versatilidade muito grande nessas espécies e, sem dúvida, né, o consumo vai aumentar e a exigência, né, dessas indústrias também. Sem falar, a gente estava comentando agora há pouco desses empórios, a gente tem alguns parceiros aí, principalmente na agricultura orgânica. Eu sei que o Paraná está trabalhando, né, com isso para fornecimento aí com produtos orgânicos aí no PENAI, né, nas escolas, enfim, são alternativas, né, e a própria Mabel mencionou aí, e a gente tem observado, né, uma embalagem diferenciada, né, um rótulo mais atraente, enfim, são culturas que podem também, né, de tudo isso que eu falei, mas mais ainda atender alguns nichos de mercado, né? Tanto é verdade que nós estamos, né, desenvolvendo e aí liberando nos próximos anos materiais diferentes, por exemplo, de lentilhas coloridas, menores, ou grão de bico com maior ou menor teor de antioxidante, ou as ervilhas amarelas, enfim, né, para atender também o público que quer novidades, né, para atender também indústrias aí que nós estamos falando de enlatados, que nós estamos falando de grão de bico pré-cozidos ou cozidos, embalados a vácuo, e aí nós temos também um consumidor que busca conveniência, praticidade, né? Ele abre uma latinha ali de grão de bico, já tem um grão de bico pronto para ser consumido. Nós temos uma indústria também crescente, né, de chips. O pessoal não quer, está mudando um pouquinho, né, da batata frita para chips de mandioquinha salsa, de beterraba ou de batata doce e de grão de bico também, né? Assim como de lentilha. Então, existem, sim, grandes oportunidades, né, para atender diferentes públicos, é verdade, e aí entraria em alguns pontos críticos, né? É um produto hoje, para nós brasileiros, ele é caro, né? Até porque o consumo é baixo e também a produção é pequena, mas nós estamos falando aí na gôndola do supermercado aí, produtos variando aí de 10, 20 até 30 reais o quilo, né? Bem superior ao feijão, você sabe melhor do que eu. Isso, para nós, ou para vocês, produtores, é uma coisa, por um lado, interessante, porque vai ter uma venda, um produto mais valorizado, com valor agregado maior, mas é claro que tem que ver também, tem que ter um valor mais justo ao consumidor, né? Porque sendo mais barato, o consumidor compra mais e a gente produz mais e atende mais. Então, assim, existem outros senões, mas eu não queria gastar mais tempo, mas a gente está à disposição e colocar o nosso endereço aí, mas eu tenho um problema Por enquanto, a gente não tem o grande problema que tem o feijão de sementes piratas, certamente a gente vai ter, nós estamos protegendo os materiais da Embrapa, mas nós temos problemas de defensivos agrícolas, sim, porque alguns produtos não são registrados para essas culturas, até porque essas culturas são novas no mercado nacional e as indústrias ainda não têm interesse, né, em registrar para essas culturas que eu estou mencionando. Nós estamos trabalhando junto ao Ministério, junto ao CNA, para fazer a extensão de uso do feijão para essas culturas, ou seja, aquele herbicida, aquele inseticida, aquele fungicida que pode ser aplicado no feijão, porque não poder ser aplicado também no grão de bico, na ervilha e na lentilha. Então, assim, tem ações de consumos que a gente tem buscado, inclusive, né, o grão de bico ele não é, por exemplo, só, né, aquele que a gente conhece, a pasta de Holmes Tahini, não. Eu estou aqui fazendo cerveja, né? Depois eu vou te mandar uma garrafa aí, viu, Marcelo? Para acompanhar com aquela picanha lá que eu falei. 2, manda uma para a Gabriela também. Mas, enfim, estamos testando, a gente está trabalhando com aquafaba, que é aquela espuma que sai no cozimento e fazendo aí brigadeiros, fazendo doces. É muito versátil essas
essas espécies, né, para atender os diferentes públicos. Porque o consumidor hoje, ele quer novidade, ele quer conveniência, ele quer praticidade, ele quer saudabilidade, né? E essas culturas fornecem, né, de certo modo, todos esses atributos aí que esse novo, digamos assim, consumidor está buscando. E, é claro, voltando àquilo que a gente mencionou, né, o mercado externo está sempre aí, né, população aumentando, falando aí de 1,3 bilhão de habitantes na Índia, por exemplo, lá eles não têm como aumentar a produção deles, não tem terra, enfim, existem muita oportunidade para a gente estar trabalhando com essas culturas aí para o mercado externo e também para aumentar aqui o consumo interno. E, é claro, né, nós não vamos concorrer com feijão, ninguém vai fazer uma feijoada com grão de bico, mas dá para fazer outro prato aí, né, um desses cozidos ou com bacalhau, enfim. Tem muita opção para trabalhar, né, sopas, e, enfim, com essas culturas. Então, Mabel, eu pararia por aqui, né, e tentei ser rápido por causa do tempo, mas eu estou à disposição para algum questionamento, né? Alguma pessoa que quer tirar alguma dúvida sobre essas culturas. É claro, nos colocamos à disposição na Embrapa, né? Sempre para atender aí, né? No Paraná. Eu tive aí, como eu disse, no mês passado. Eu acho que é um estado que tem um potencial muito grande, né? Pelos anos que a gente testou, né? Principalmente o grão de bico. Temos que trabalhar mais aí, viu, Germano, com o IDR, testando aí a ervilha, a lentilha nas diferentes regiões, né, diferentes épocas de plantio, porque eu acho que são opções também, né, interessantes para dar alternativa, né, para o produtor, né, não colocar todos os ovos aí na mesma cesta, plantar um pouquinho de cada aí, eu acho que é bom para todo mundo. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí, me coloco à disposição. Se ninguém for falar, eu vou continuar falando, hein, Mabel? A Mabel saiu, então eu vou continuar falando. A Mabel passou para mim a missão. Apareceu uma referência para ela ali. E eu falei, fica tranquila que é tudo gente de casa, né? Todo mundo aí são pessoas que a gente respeita muito e tem bastante contato há bastante tempo. Eu sou um entusiasta de todos os pulses, né? E acho que essa possibilidade, essa oportunidade de dar esse despertar aí, Dr. Varley, Dr. Carbonell, Germano, agradeço vocês por vocês terem tirado o seu tempo. A gente sabe que todo mundo hoje tem uma agenda bastante apertada, né? Mas vocês terem dedicado e terem resumido bastante tanto conhecimento, mas o objetivo era exatamente esse, de que nós tivéssemos um despertar do produtor, um despertar de nós que acompanhamos, né, esses mercados. A gente tem aqui a Gabriela, por exemplo, acompanhando, né, da área da gastronomia, representando a Brasel. Agradecemos muito e sabemos que ela está sempre pronta a fazer os testes que forem necessários ali, novas receitas e tudo mais. E é um dínamo nesse setor e a gente precisa muito disso, né? Comento isso com você, Varley, com o Carbonell, que trabalham com o melhoramento, né? E esse aspecto que o Germano trouxe, eu fiz questão de que isso fosse abordado, e muito provavelmente nós vamos ter outras oportunidades de conversar sobre isso e colocar mais claramente diversos pontos aí, porque é o uso racional dos recursos que a gente tem. A gente vê o Germano falando ali do uso de produtos biológicos, né? Quem não quer um produto livre de qualquer tipo de química, né? E a gente tem trabalhado, tem visto o trabalho de vocês nesse sentido. Com respeito a apresentação do Dr. Varley, a gente tem vários comentários aqui, várias perguntas. Eu acho que eu encaminho aí para você, certo? Daí você pode retornar. Sobre a cerveja, eu vou mandar o endereço.
A Gabriela ali tem uma característica interessante. O marido dela tem desenvolvido aí cervejas que a gente nem pode dizer mais que são artesanais, que são uma maravilha, são ótimas e com um esmero fantástico, certo? Então, acho que vai ser bastante interessante eles conhecerem também essa cerveja. Vou encaminhar, comento com as pessoas aqui que fizeram as perguntas, vou encaminhar para vocês as respostas que eu tiver aqui, as que eu não tiver, vou encaminhar para os palestrantes aí que fizeram a apresentação, para que a gente possa esclarecer vocês que é justamente o que a gente... me deu um branco aqui agora que eu estava olhando aqui, que eu tenho que encerrar, que está no tempo aqui. Bom, pessoal, a gente vai disponibilizar o conhecimento aqui que foi apresentado para todos, a gente vai mandar as respostas, tá? E vamos ter uma nova live no final do mês que vem. Alguém gostaria de comentar sobre ela? Foi me passado aqui um vídeo, mas eu não vou conseguir abrir ele aqui. Quem que poderia comentar um pouquinho sobre a live do mês que vem? Eu posso apresentar o vídeo, ele vai apresentar ali a questão dos desafio dos chefes que a gente fez. Já compartilho aqui. Por favor. Enquanto isso, quero dividir com vocês aí uma grande novidade. Nós estamos muito felizes que ontem saiu o registro do IBRAF como uma OCIP. Então, nós vamos poder ter todo o tratamento tributário aí que é dado, né, às OCIPs de interesse público, né, as instituições, e eu acho que a gente vai poder contribuir muito, né, com esses projetos de divulgação do feijão aí. Vamos lá, está no ponto. Tá, obrigada. Vou soltar aqui então. É isso aí, muito obrigado. O Viva Feijão vai encontrando formas, né, de dar esse incentivo à produção e ao consumo de feijão. Lembrando do apoio que nós temos tido com o SEBRAE, estamos juntos nessa empreitada, com a OPA, que também tem os pequenos produtores, enfim. Eu acredito que são iniciativas como essa que vão mudar completamente a percepção, o cenário e acompanhar até as mudanças mundiais que têm ocorrido aí no nosso setor das pulses. Agradeço vocês, a gente vai enviar o convite da próxima live também e precisamos que vocês compartilhem com os contatos de vocês, tudo que puderem aí do Viva Feijão. Então, alguém tem mais algum comentário para fazer? Só para que você comentou da próxima live ali, então vai ser no próximo mês, né? Sobre produção agroecológica com o engenheiro do IDR, José Neto. Mas aí vamos também lá no site do Nossa Casa Viva disponibilizar certinho as inscrições. Muito bom, obrigado. Bom, obrigado, Germano, obrigado, Carbonel, obrigado, Varley, muito obrigado de coração. Muitos produtores vão ter acesso a esse material que vocês deixaram aqui e, com certeza, nós vamos precisar levar mais conhecimento para esses produtores, né? Despertamos o interesse deles. Obrigado de coração pelo que vocês fizeram pelo agro brasileiro até hoje. Vocês têm feito muita diferença e por aquilo que a gente sabe que vocês vão fazer ainda. O Varley ficou emocionado, quer falar. Não, só porque eu não sei se vocês passaram meu contato, eu coloquei no chat aí meu contato, tanto de e-mail como no Instagram, e estou disponível aí para qualquer questionamento, alguma pergunta que queiram fazer diretamente a mim,
eu estou disponível aí no e-mail ou no Instagram, tá bom? Ok. Valeu, gente. Muito obrigado. Um viva feijão aí para todos nós, né? Viva o feijão do Brasil, viva o grão de bico do Brasil. E vamos em frente com esse desafio maravilhoso que a gente tem enfrentado e levado com sucesso. Muito obrigado a todos vocês que têm se envolvido com o Viva Feijão. Obrigado. Tchau, tchau.